Olá, meu nome é Renato Assis, estamos aqui de volta no canal da Assis Videira para atender a uma demanda aí de centenas de pessoas que têm enviado mensagens aí por todos os nossos canais de comunicação em função de uma ansiedade muito grande que foi gerada por conta de uma ação civil pública com uma liminar deferida na cidade de Uberlândia. Então, centenas de pessoas têm enviado desde a semana passada, mais especificamente desde o dia 17, quando foi deferida a medida, mensagens aqui por todos os nossos canais de comunicação, pedindo para traduzir aí para o português, para o bom entendedor, né, para o português, para o leigo, informações públicas, né, que já são de caráter público, acerca dessa ação civil pública. Então, passamos aqui ao objeto aqui da nossa conversa, né? Trata-se aí de uma ação civil pública, ao exemplo de qualquer outra que tem sido ajuizada nos últimos 10, 15 anos por parte da SUSEP e dos Ministérios Público Estadual e Federal, né? Contra as entidades de socorro e motivação, ela difere muito pouco, exceto pelo fato de ter mais de uma parte no polo ativo, né, o que é de certa forma incomum. Nós temos um polo ativo aí, o Ministério Público Estadual e a SUSEP compondo, né? Por que os dois? Por conta de uma pequena particularidade aí que ocorreu no início do processo. Esse processo ele foi ajuizado em 2017 na Justiça Estadual pelo Ministério Público Estadual. Em um dado momento, o juiz entendeu a competência federal, remeteu os autos para a Justiça Federal com a inclusão da SUSEP. Então, ela é diferente por um detalhe técnico aí ocorrido nesse pequeno curso que a ação teve até então. E um grande diferencial é o fato de ter 8 associações do polo passivo. É mais um ponto aí bem incomum, né, a se considerar a praxe dessas ações, que é ter de um lado SUSEP ou Ministério Público, do outro lado é somente uma entidade. E, bom, no último dia 17 foi deferida uma liminar pela Justiça Federal, né, limitando um pouco aí os direitos aí, a atuação dessas 8 entidades. A base dessa decisão Código de Defesa do Consumidor, Decreto-Lei 7366, que é o que é suscitado aí pela SUSEP e pelo Ministério Público na inicial dessa ação, e ela chama atenção principalmente aí pelo fato, né, ter ocorrido no meio de uma pandemia, todo mundo já bastante ansioso, com a ansiedade represada por tudo que tem acontecido, e uma notícia desagradável dessa envolvendo várias associações. Então, as perguntas que têm sido enviadas para a gente têm sido no sentido de que essa decisão ela afeta todas as associações, até pela forma, né, que a mídia ela tem divulgado as informações, né? Ela fala que a Justiça Federal defere liminar contra associações no plural. Muita gente não entende. Senhores, essa medida é só contra as 8 associações que são parte no processo judicial. Então, essa decisão ela não ultrapassa os limites da lide e não atinge a todo o mercado, sequer a outras entidades de Uberlândia, que lá mesmo estão, que não foram objeto desse inquérito civil que precedeu a ação e não são aí partes na ação civil pública. Embora qualquer uma delas, né, qualquer outra entidade de Uberlândia ou de fora de Uberlândia possa ter uma ação, muitas já têm, não sabem ainda, né, porque, como eu disse, essa ação civil pública é precedida de um processo administrativo da SUSEP ou de um inquérito no Ministério Público. Então, muitas vezes as associações não têm ciência. Nesse caso específico, até pelo que eu sei, as entidades não foram nem intimadas a se manifestar nesse inquérito do Ministério Público, né? O que em tese aí já gera nulidade. Obviamente eu estou falando isso por alto, sem adentrar aí no objeto da lide e nos detalhes da lide, até porque essas informações que eu passo são informações gerais e de conhecimento público. Na verdade, só estou traduzindo aí para o bom português para que todos tenham um perfeito entendimento. Então, a história é essa, senhores, é uma ação que só gera efeitos interpartes, né? Só para quem está dentro da lide. O que acontece no próximo passo? O que vai acontecer seguindo essa ação? Isso aí é do interesse das partes, né? SUSEP, Ministério Público Estadual e as 8 entidades aí que fazem parte da lide, né? Que são aí, que compõem o polo passivo da lide. Eu acredito que essa ansiedade que essa ação gerou em todo o mercado de produção veicular, de socorro mútuo, enfim, em todo o Brasil, eu acho interessante, mas eu acho que a
a preocupação não tem que parar por aí, né? Se a gente tem aí uma moral para tirar dessa história, é que todos os diretores, os gestores de entidades de socorro mútuo, que são entidades aí de terceiro setor, olhem para dentro das entidades que são geridas por si, né? Não adianta buscar, num desespero, buscar uma informação agora sobre um processo alheio e continuar não cuidando bem da própria entidade. Eu recebi contato aí de dezenas de entidades que informaram, pediram informação desse processo, mas informaram que sequer tem um advogado, muitas não têm nem um contador especialista na área. Então fica difícil. Realmente, das 8 entidades aí, quem tem mais chances de reverter essa decisão, e são comuns os casos aí, são corriqueiros até os casos de decisões dessas cassadas, revertidas, tanto através de medidas cautelares quanto de decisões terminativas, decisões de mérito. Nós mesmos aqui já conseguimos várias vezes, só que isso depende de um trabalho preventivo, né? Então, de todas as entidades em outros processos, né, em casos análogos, que conseguiram reverter essas decisões, são entidades que têm, de fato, um preventivo bem feito e, quando chegam no ponto de encarar a SUSEP e o Ministério Público numa ação dessa, e é um ponto, senhores, que todos chegarão. Eu sempre falo isso, quem está à frente de uma entidade de socorro mútuo, de proteção veicular, não tem que pensar se acontecer comigo, né? Muitos têm ligado e perguntado sobre essa ação e muitos falam isso, pô, se acontecer comigo, o que eu tenho que fazer? Senhores, não é se, é quando. Todos que entraram nesse mercado entraram numa guerra declarada aí com o SUSEP, com o mercado de seguros, mercado tradicional aí de proteção patrimonial, e é uma guerra declarada e que quem está do outro lado aí, a SUSEP, em defesa dos interesses das seguradoras, não joga limpo, é uma caça às bruxas. Então, todos têm que se preocupar. E a minha sugestão, né, para tirar algo de bom de toda essa ansiedade gerada com um problema alheio, né, porque com exceção das 8 entidades que são parte desse processo, para todos vocês aí que estão me assistindo, que não fazem parte do processo, é um problema, né, pelo menos por enquanto, alheio a cada um de vocês, mas que num dado momento, que pode ser semana que vem, que pode ser daqui a 1 ano, 2 ou 10, em algum momento vocês terão aí esse confronto com o SUSEP, Ministério Público, uma denúncia com a Polícia Federal e todas essas ações que hoje vocês veem aí através das redes sociais, através da mídia. Isso acontecerá com vocês. E a sugestão que eu dou aqui, né, se tem uma moral dessa história, se tem aí um chamado para uma ação, é que se preocupem agora, porque depois não adianta chorar o leite derramado. Basicamente, senhores, o destino de cada uma dessas 8 entidades aí que são parte desse processo, 90% dele já está desenhado, porque depende do trabalho preventivo, o trabalho pretérito que cada um fez até chegar nesse ponto. Hoje nós temos aí uma ação civil pública, provavelmente, não analisei o conteúdo, mas provavelmente a realidade, um retrato aí da forma de gestão, de atuação de cada uma delas já está no interior desse processo e agora não adianta tentar corrigir depois de tudo já acontecido e instruído nos autos, né? Então acho que o recado aí para todos é claro, cuidem de tudo preventivamente antes das ações, não tem forma diferente de trabalhar. Advogados, vocês podem buscar no mercado e encontrar aí o melhor da área, mas vai ser bem difícil fazer um milagre, porque pegar uma associação, uma entidade de socorro mútuo, seja associação, cooperativa, totalmente desvirtuada, trabalhando fora dos preceitos aí que ditam as regras do socorro mútuo, para consertar no meio de uma ação, acontece, mas aí é contar muito, muito com a sorte, com o jogo de cintura do profissional, e é uma carga muito pesada para qualquer advogado, para qualquer parte carregar. O melhor mesmo é atuar preventivamente. Bom, senhores, então é isso, né? Traduzindo aí para o bom português, essa ação só gera efeito interpartes. Quem está dentro da ação, essas 8 entidades, tem aí uma missão muito difícil. Eu acredito que fica também uma lição aí para quem acha que a Justiça está parada, que a SUSEP está parada, o Ministério Público, Polícia Federal. Não, tem muita coisa acontecendo, tá? Na próxima semana eu vou gravar um vídeo falando da situação da Polícia Civil aqui nas Minas Gerais. Ontem eu fiquei sabendo de um inquérito super pesado da Polícia Federal também no norte do país. Então, tudo continua acontecendo em que pese a pandemia. E a minha sugestão para todos vocês aí é que se cuidem,
cuidem da entidade, contratem uma consultoria especializada, quem for de mais confiança de vocês, para cuidar de tudo preventivamente, porque não tem aí outro caminho senão esse. Tá bom, pessoal? Então, fico por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Se tiver gostado do conteúdo, peço aí que curta, compartilhe, comente, para a gente seguir com essa troca de experiências aqui tão legal. Um abraço a todos.